Obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem colocado pessoas neste lugar com o coração voltado ao Senhor. O Senhor venha falar conosco, Pai, de uma forma espontânea, de uma forma maravilhosa, de uma forma simples, mas que nós possamos entender. Obrigado, Jesus. Fala conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha falar de uma forma especial e usa, Pai, a Sua filha, a Sua serva, de uma forma sobrenatural. E fala conosco nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja verdadeiramente derramando as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus, que ao final de semana passado eu não estava muito bem. E graças a Deus, estava até sem voz. E hoje, graças a Deus, estou com voz, né? Aleluia! Pelo menos dá para a gente entender. Glória né? a Deus! Para ler a palavra de Deus. Glória a Jesus! Pedi à igreja que abre as suas Bíblias. Glória! Em João, capítulo 11. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória! Livro de João, capítulo 11. Glória! Aleluia, Jesus. Aleluia! Amém? Amém! Glória! Que diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos, para os outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre? Até aqui, meus irmãos, posso se assentar. Jesus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado Obrigado. é o nome do Senhor Jesus. Glória a Enquanto Deus. eu estava meditando na palavra do Senhor, e alguns dias atrás eu tinha que trazer a palavra, ministrar a palavra, e era outra mensagem. E durante essa semana, o Senhor foi falando comigo, e o Senhor dizia que Lázaro, o amigo de Jesus. E eu falava, Senhor, por que o Senhor está confiando essa palavra? E o Senhor me lembra que o Senhor dizia para comigo, né? Que Ele é o dono da vida. Ele cuida de nós, como já foi falado nessa noite. Ele cuida de dia, Ele cuida da noite. Quando Ele fala, se andarmos, né? Quando a luz de dia não tropeçamos. Se andarmos à noite, podemos tropeçar. Que Jesus quis dizer para os discípulos que Ele era a verdade e Ele é a luz. Ele guia, Ele clareia o nosso caminho. Ele nos ajuda dia e noite para que nós não tropeçamos. E se tropeçarmos, podemos levantar e continuar a caminhada. E ali diz que Lázaro, que era amigo de Jesus. Jesus gostava muito daquelas pessoas, daquela família. E ele veio a ficar doente. Então, com essa palavra, nós podemos dizer que muitos dizem assim, porque somos cristãos, não podemos ficar doentes. Mas, segundo a palavra do Senhor, Lázaro, que era bem amigo de Jesus, ele ficou doente, né? Mas com uma doença que veio até ele descer a sepultura. Ele faleceu. E ainda diz a palavra do Senhor que ele demorou 2 dias quando soube que ele estava doente. E nesse intervalo, Lázaro veio a falecer. Depois, ainda mais alguns dias de caminhada, porque naquela época não tinha veículo, né? Então eles tinham que se deslocar para voltar naquela cidade a pé. Então demorou. E ao chegar lá, Lázaro já estava sepultado. E alguns capítulos, versículos à frente, os irmãos possam até encontrar ou ler em casa. Vai dizer ali que quando ele soube, que daí Marta, Maria, veio de encontro ali com Jesus, quando Jesus chega até eles na residência dele. E ele fala, se o Senhor, tivesse aqui, se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Mas, enquanto estava acontecendo aquilo ali, Jesus já sabia. Porque quando ele fala assim, aquela doença, aquilo ali não era para a morte, sim para a vida. Os discípulos não entenderam. Acharam que Lázaro estava dormindo e que ia despertar. Mas Jesus diz para eles que ele estava morto. Enquanto ele chega ali, Jesus chega no local e se compadece de ver todos ali tristes. Lázaro, creio eu, muito querido ali pelas pessoas. E as pessoas se condizem com aquilo ali, com o que aconteceu com a morte de Lázaro. E Jesus chora. Olha como que Jesus sentiu, se condoeu de ver aquela situação. E a palavra de Deus diz que Jesus chorou. E ao meditamente ali, ele pede para as pessoas que estão ali, me leva aonde ele foi sepultado. Me leva aonde ele está. E chegando ali, as pessoas começaram a seguir Jesus. O mestre vai lá. O mestre vai lá na sepultura. E quando ele chega ali, ele ora, ele fala com Deus. Primeiro ele ora ao Pai. Depois, ele declara, Lázaro, venha para fora.
E as pessoas talvez não entenderam. Ali, estava ali, como que Jesus chega e fala, Lázaro, venha para fora. Como assim? E Jesus diz novamente, Lázaro, vem para fora. E ele começa a pedir para as pessoas, tira a pedra. Tira a pedra. Porque naquela época as pessoas eram sepultadas dentro de grutas, né? Dentro de locais, não como hoje, né? Então eles colocavam pedras para tampar ali onde que é sepultadas as pessoas. E era pesado. E ele pede para as pessoas, tira a pedra. E o que Jesus nos diz essa noite? Tira a pedra. Aleluia. O que está te impedindo de você adorar ao Senhor de verdade? O que está te impedindo, o que está te incomodando, que não tem deixado você buscar a Deus de todo o teu coração? Eu creio que alguns dias eu pensei para o Senhor e falei para Deus assim, Deus, eu poderia ficar quieta, sentada no banco, de ver as situações muitas vezes que nós vivemos, e cruzar o braço. E Jesus disse assim para mim, que nem com essa palavra, Lázaro, vem para fora. Eu não te chamei para você ficar dentro de uma sepultura. Eu não te chamei para você ficar escondido. Eu não te chamei para você ficar sentada. E que Jesus nos diz essa noite, tira a pedra, saia para fora, assim como Jesus disse para Lázaro, saia para fora. E eu disse para o Senhor, Senhor, muitas vezes eu me encontro sem força. Muitas vezes nós oramos, nós clamamos, nós pedimos e achamos que é do nosso jeito. E o Senhor falava assim comigo, não é do seu jeito, é do meu jeito, é do meu tempo e não é no seu tempo. Glória a Deus. Difícil quando nós queremos um milagre na hora. Difícil quando nós queremos mudar a situação e não conseguimos. Oh, Jesus. E o Senhor falava assim comigo, você tem que andar por cima das águas, não dentro das águas. E eu falava, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso, Senhor? E o Senhor falava assim, anda por cima da situação. Aleluia. Ainda que a situação esteja difícil, ainda que você não está vendo o milagre, mas você vai crer que tem um milagre. Aleluia. E eu falava, Senhor, eu não me encontro com forças. E o Senhor falava assim, eu sou a sua força, eu sou a sua fortaleza. Aleluia. Ainda que você ache que você é pequeno, eu sou grande. Ainda que você ache que a situação não vai ser mudada, eu sou Deus. Glória a Deus. E eu falava para o Senhor assim, chorando. E eu falava, Deus, como eu vou subir no teu altar para trazer a tua palavra? E o Senhor dizia assim, do mesmo jeito que você colocou a mão sobre o teu filho, e ele voltou. Glória a Deus. Aleluia. Porque talvez para muitos ver ele sentado hoje ali, você não sabe. Mas alguns dias atrás, irmãos, alguns já ouviram falar, mas outros não. Ele foi fazer um exame e ele foi sedado e ele não voltou. E o médico dizia para mim e para o meu esposo, ele não está voltando. Ele não volta, as horas já se passaram e ele não voltou. E eu dizia assim para o Senhor, olhando assim a situação, e meu esposo falava assim, coloca a sua mão sobre ele e ora. Porque por aqueles que estavam ali, pelos enfermeiros e médicos que estavam ali, era dali para o UTI. Era o que dizia assim para mim e para o meu esposo. E eu falava para o Senhor, em nome de Jesus, filho, acorda. Em nome de Jesus, filho, acorda. E em meio àquela circunstância, e coloquei a mão sobre ele e comecei a falar para ele isso.
Era a palavra que vinha na minha mente, era a oração daquela que eu sentia naquele momento em fazer. E a médica veio e falou assim: mãezinha, a situação é o seguinte. Ele teve algumas reações, teve anestesia. Mas ele convulsionou. E nós tivemos que aplicar a medicação. Só que já passou muito tempo e já era para ele estar acordado. E aí começou a me explicar o quadro. Oxigenação baixa, batimento baixo, mãe. Eu só ouvia o que aquela mulher falava. Mas sabe quando você muitas vezes liga ali no céu e a terra, não sei, naquele momento, e parece que aquilo que falavam para mim não fazia efeito. O que fazia efeito, em nome de Jesus, filho, acorda. Em nome de Jesus, filho, acorda. E a doutora falou assim: não acorda, mãe, não acorda, né? Nós tentamos de tudo. E eu comecei a colocar a mão sobre a cabeça dele. Comecei a colocar a mão. Aí eu coloquei a mão no lado esquerdo dele. As lágrimas desceram dos olhos do meu filho. E eu falei assim para a doutora: ele está aqui. E ela olhou para mim assim, como se não estivesse entendendo. Porque ele está chorando. Espera só um minutinho, doutora. Eu vou fazer outro teste. Eu vou apertar a mão dele. Se ele apertar a mão é porque ele está acordando. Aí eu comecei e falei com meu esposo estava com a mão assim, tirou. Eu apertei a mão dele. Eu falei: filho, se você está me ouvindo, aperta a minha mão. E ele começou a apertar a mão. E começou a apertar. Eu falava: doutora, ele está voltando. Ele está aqui. E a doutora olhou para mim assim, tipo, como? Sem entender muita coisa? E eu, olhando para ele, vi que começou a abrir um pouquinho do olho. E ele conseguiu levantar as mãos, a mão esquerda, e sinalizou para mim que o lado direito dele não estava mexendo. Então ele não conseguia falar, ele não conseguia abrir os olhos direito. O lado direito dele estava parado. E eu ali, falando em pensamento com o Senhor, eu falei: Deus, não. Ele já não está conseguindo andar direito, agora o lado direito também fica parado, Senhor. E eu pensando com o Senhor ali. E eu falava para Deus, naquela situação. E ela disse assim: vou fazer o último teste. Vou aplicar uma medicação que reverte aquela que eu apliquei. Se o seu filho voltar, você vai levar ele para casa. Mas se ele não voltar, se ele convulsionar, eu vou ter que aplicar a medicação e ele vai para a UTI. E eu sabia que o meu filho ia voltar. Aleluia. Eu, naquela certeza ali por dentro, não sei como, mas eu sentia que ele ia voltar. E ela aplicou as 2 ampolas de medicação. Ele acordou, ele conseguiu mexer o lado direito, que ele não estava conseguindo. Ele já sentou na maca, como se nada tivesse acontecido. Então, essa palavra nessa noite diz, por isso que o Senhor falava assim de lá. Quando ele falava: sai para fora, às vezes as pessoas nos rodeiam e dizem assim: acho que não vai acontecer nada. Ai, Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo. Ei, Lázaro estava morto e ele já fazia 4 dias. Então 4 dias ele já cheirava mal. E Jesus deu vida para Lázaro. Jesus deu vida a ele. E se removeu-se a pedra e Lázaro sai andando. Creio eu, com dificuldade, porque naquela época não faz que nem hoje, né? Eles enrolavam e enfaixavam o corpo. Mas a palavra de Deus diz que ele saiu. Ele saiu andando daquele lugar. Ele teve vida. E muitos que não creram, muitos que não tinham visto o milagre de perto, viu o milagre de Jesus. E eu creio que naquele dia que meu filho esteve fazendo aquele exame, talvez ali tinha pessoas, talvez estava café abalada, talvez
mais em Deus, talvez criem só na medicina. Mas naquele dia souberam que Jesus esteve naquele lugar. E alguém ali foi tocado pelo Espírito Santo. Alguém ali foi tocado por Jesus. Jesus entrou naquele lugar e visitou o meu filho. E eu creio que aquela doutora, naquele dia, ela pôde ver o milagre de Deus. Ela pôde ver algo que os médicos muitas vezes dizem que não ia dar jeito. E Deus deu naquele dia. Aleluia. Meu filho saiu de lá, foi para a recepção, ele se alimentou, ele bebeu água, ele comeu direitinho. E a doutora, sem entender, ainda foi lá, ainda sentou do lado dele, perguntou: tá tudo bem? Você está conseguindo comer? Você está conseguindo beber? Ele falou: tá tudo bem. Como se ele não lembra de nada, irmãos. Então para ele não aconteceu nada. Aleluia. Deus cuidou dele no início e no fim. Deus cuida. Deus guarda. Aleluia. Deus livra. Então para Deus nada é impossível. Eu sei que às vezes ele está sem andar, mas eu sei que vai chegar um momento que ele vai andar de novo. Que ele vai andar sozinho. Aleluia. Porque muitas vezes, às vezes a gente pensa que é naquele momento que nós queremos. Eu não sei o propósito de Deus, talvez na vida dele. Eu não sei o que mais para frente talvez possa acontecer. Mas eu sei que até aqui o Senhor tem nos guardado. Oh, glória. E até aqui o Senhor Obrigado, tem Deus. cuidado. Aleluia. Talvez pessoas vão ver, eu vou conhecer essa história. E talvez está com algum parente, talvez desenganado. Talvez está com alguma pessoa, talvez na UTI, e o médico talvez falou que não tem mais jeito. Creia que Jesus pode entrar na UTI. Oh, glória. Creia que Jesus ainda faz milagre. Oh, Ainda que o médico diz que não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. Se nós olharmos para a história de Lázaro, Lázaro estava morto e já tinha 4 dias. Mas Jesus deu vida para Lázaro. oh, glória. Jesus deu vida para ele. Aleluia. Nós somos o milagre de Jesus. Só de nós abrirmos a nossos olhos todos os dias, de nós respirarmos, é um milagre. Glória. Porque quantas pessoas dormem e não acordam mais? Quantas pessoas talvez vai tentar levantar da cama e não consegue? E o médico não consegue explicar. Mas Jesus cuida, Oh, Jesus aleluia. cura, Jesus liberta, Jesus salva. Aleluia. Sabe, irmãos, eu creio, porque eu creio que o Senhor tem a maneira dele de trabalhar. Porque teve pessoas que chegou no meu filho e olhou assim, falou assim: mas ele estava e hoje está ali. E aí vê ele cultuando, vê ele adorando ao Senhor, vê ele sorrindo. Como pode? E a pessoa começa a sentir assim: eu ando, eu falo, eu tenho tudo, eu não tomo medicação, sou bem. E eu não vou à igreja, eu não adoro, eu não busco, eu não oro. Talvez isso, irmãos, talvez Deus até permitiu para que acontecesse, para que tocasse em vidas. Aleluia. Talvez até da família. Verdade. Quantas pessoas da minha família, né? Da nossa família que nos converteu ainda, que não sabe buscar a Deus de verdade ainda, que talvez através disso vai se sensibilizar, vai se sentir e vai querer cultuar ao Senhor e a buscar a Deus. Eu não sei a dimensão do que é, o que é isso que o Senhor está fazendo, mas Ele sabe. Porque se você olhar a palavra de Deus, diz que Jesus estava em outra cidade. E mesmo ele estando lá, ele soube que Lázaro estava doente. Mas mais para frente, ele também sabia que Lázaro veio a falecer. E ele falava que aquilo lá não era para a morte, aquela doença, sim para a vida. Aleluia. Quantas pessoas vivem neste mundo, têm a oportunidade de aceitar Jesus e não aceitam. Porque nós não sabemos o dia de amanhã.
Não pertence a nós, pertence a Jesus. Glória a Deus. Porque lá em Apocalipse diz que Ele tem a chave da vida e a chave da morte. Ele sabe. Não podemos ser hipócritas e dizer que ninguém vai morrer porque serve a Cristo. Não. Um dia nós vamos partir. Só que a diferença é que como nós partiremos? Com Cristo ou sem Cristo? E tem um texto que o Senhor falou comigo ali sentado na cadeira, que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 38, que diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Então, irmãos, essa palavra nos diz assim, né? O que nos poderá separar do amor de Cristo? A doença, a potestade, os amigos, quem mais? Nada. Então o Senhor falava assim comigo, se nós prestarmos atenção, até os mudos, eles não sabem falar, não conseguem falar, mas eles aprendem a língua de sinais. Aleluia. E eles adoram o Senhor. Glória a Deus. Eu já cheguei a ver pessoas adorando com a linguagem dos sinais. Ele tem vida, ele adora o Senhor. Oh, glória. Talvez muitas pessoas hoje dizem assim, eu não vou cantar, eu não vou adorar, eu não vou servir. Mas tem tudo. Tem o fôlego. E todas as vezes, irmãos, que eu tento, talvez, por um certo momento, querer me abater, aí vem essa palavra, dizendo assim, quem pode te separar de mim? Oh, Jesus. Porque muitas vezes, antes de nós trazermos a palavra do Senhor, nós somos confrontados lá em casa. Porque o culto nosso começa no nosso lar. E quando nós começamos a folhear a Bíblia e a ler, é o Espírito Santo falando conosco. E o Senhor falava comigo. Eu me lembro que eu sentei na beira da mesa hoje pela manhã e veio isso falando comigo. Eu falei, Deus, que palavra, como vou ministrar, como vou falar? E o Senhor falava assim comigo, quem poderá separar você de mim? Porque o amor maior, irmãos, foi o que Cristo fez por nós lá na cruz. Aleluia. Glória a Para que Deus. nós possamos hoje conseguirmos falar, estar com Cristo, podermos estar ali na glória. Assim como o louvor que foi cantado nessa noite, né? O encontro do noivo Oh, glória. Aleluia. com a igreja, como será? Oh, Jesus. Se nós desistirmos no meio do caminho, não vai ter isso. Nós vamos ficar com perna ou sem perna, enxergando direito ou não enxergando, ouvindo direito ou não ouvindo. Devemos continuar a caminhar. E se nós não descermos as águas do batismo ainda, desça. Aleluia. Desça a água do batismo, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Precisa renunciar ao pecado. Precisa dizer não ao mundo e viver Cristo. Muitas vezes nós entramos ou saímos da igreja, mas
hoje o Senhor está dizendo assim, que você não vai sair como você entrou. Aleluia. Você vai sentir uma vontade tão grande de cultuar ao Senhor, de mais e mais e mais estar na presença do Senhor. É assim que o Senhor tem feito comigo. Às vezes as pessoas têm olhado para mim e falado assim, como? Como adorar? Como buscar numa circunstância dessa? É você viver Jesus. Aleluia. Todos os dias da vida. É você, quando você aceitar Jesus, você ter um casamento. E esse casamento, essa aliança que você recebe, que você faz com Cristo, aliança, irmãos, não tem emenda. Ela não se quebra. A aliança é para a vida toda. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que você ache que não tem jeito, Aleluia, Deus. você vai dizer, vou adorar ao Senhor. Aí você vai dizer assim, a teimosia? Talvez. Mas uma teimosia boa, que leva para o céu. Que salva, que cura, que liberta. Ainda que a cura talvez não venha. Ainda que esteja escuro. Ainda que Jesus é tua luz. Aleluia. Como ele fala ali. De dia você anda e você é muito difícil você tropeçar. Mas à noite fica mais vulnerável de tropeçar. E Jesus estava ensinando os discípulos. Assim como nós, hoje, Jesus nos ensina a continuar a caminhada. Quantas pessoas, irmãos, que talvez não passou nem a metade disso, desistem. Eu não quero mais não. Ou talvez porque chegou no culto, não é uma igreja daquele barulho. Não vou mais não. Não quero ser Jesus não. Você vê, Jesus é chato, eu tenho que renunciar a isso, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que isso, eu tenho aquilo. Qual que é mais importante? Você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador e renunciar às coisas lá de fora? Ou você ficar no mundo e Jesus vier e você ficar? Aleluia. Glória a Deus. Em João 1, versículo 26, diz sobre a água do batismo. Aqui diz sobre o batismo. Que diz assim: João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas acontecerão em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Antes de Jesus, João Batista, Deus já usava para que pregasse o Evangelho e pessoas se arrependessem, e pessoas descessem as águas do batismo. Como é o mistério de Deus. Ele diz ainda que viria alguém que não era digno de amarrar as sandálias. Ele pregava o Evangelho. Ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Este é aquele a respeito de quem eu falava. Quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto a Israel. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele.
Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Jesus não precisava ter descido a batismo, mas para mostrar para nós como deveria ser feito. Ele fez tudo certinho para que nós seguíssemos o exemplo dele. O exemplo de ele chegar em João Batista e João Batista descer as águas, Jesus, e vir sobre ele uma pomba. Oh, aleluia. Ali foi mostrado para todos quem era Jesus, que Jesus estava ali. Hoje nós não vemos ele mais fisicamente, mas podemos sentir ele, Aleluia. podemos ter fé. Oh, glória. A fé é aquilo que nós não podemos ver, mas podemos sentir. Aleluia. Nós podemos sentir o toque dele Oh, e glória. sabermos que ele está no meio de nós. Aleluia. E saber que ele é o Cristo, Glória a Deus. aquele que veio para acabar com o pecado, aquele que teve que derramar o sangue dele por nós. E muitas pessoas muitas vezes viram as costas para aquilo que Jesus fez. Hoje, irmãos, como está o mundo lá fora, o amor de muitos já se esfriou. Se você começar a observar como está as coisas, um mata o outro por qualquer coisinha, discute, briga por poucas palavras. Já não sabem mais o que é o perdão, já não sabem mais o que é o amor. Isso iria acontecer quando Jesus estivesse bem próximo de voltar. Então, aqui nós possamos a cada dia nos prepararmos para o encontro com o noivo, que é Jesus. Mesmo em meio a tantas dificuldades, mas sabemos que não estamos sozinhos. Glória a Deus. Sabemos que Jesus está conosco todos os dias. Aleluia. Glória, glória. Se chorarmos, Jesus está ali. Se sorrirmos, Jesus também está ali. Em todos os momentos. Isso é uma vida com Jesus. Isso é viver Jesus. Não é que muitos pensam lá fora, porque serve a Jesus, não vai acontecer imprevistos. Imprevistos acontecem. Só que a diferença é, qual é a nossa reação? Abandonar o barco ou convidar Jesus para permanecer no barco? Aleluia. Qual que é a diferença? Oh, Jesus. Quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso barco, na nossa vida, o vento pode ser ao contrário, as ondas podem parecer grandes, mas ele estando ali e chegando o tempo, ele dá a ordem para que o vento se acalme e que a tempestade passe. Glória a Deus. É assim. Tem um hino, irmãos, não sei se os irmãos conhecem, que é da palmeira, que diz um pedacinho, ela diz assim, que o crente é comparado com uma palmeira. Quando vem o vento, ela vai envergando, sabe? Vai envergando, ela enverga. Quando passa o vento,
ela volta e Aleluia. ela fica em pé. Glória a O Deus. cristão é a mesma coisa. Aleluia. Passa o vento, o cristão vai de joelho, né, irmãos? Não é? Vai para os canais. E quando passa a tempestade, volta cantando e sorrindo Oh, e contando o aleluia. testemunho. Glória a Deus. Eu aprendi muito através também dos louvores, irmãos. Se nós prestarmos atenção, temos louvores muito abençoados que nos ensinam muita coisa. Glória a Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero passar o microfone já para o pastor, agradecer a Deus, agradecer a cada irmão, a cada irmã que sentou nessas cadeiras, que adorou o Senhor, que cultuou o Senhor conosco. Eu sou grata a Deus por esse ministério, sou grata a Deus por cada irmão, por cada irmã. E eu sou grata ao Senhor Jesus por ter dado força e ter dado essa palavra que vem, que não é minha, mas sei que é do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Temos louvor aí separado para nós louvar mais? Hoje vai dar tempo de louvar bastante. Glória a Deus. Vai equipe de louvor ou vai o pai e filho? Não, pai e filho. Está chamando você aqui, pai. Então, vamos adorar o Senhor. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que você tire um aprendizado ali. De que nem tudo que representa que está morto, está morto. Muitas coisas a gente olha assim e fala, não tem mais jeito, não vai dar mais certo. Né? Assim como olharam para Lázaro e talvez disseram, ó, pode esquecer, deixa o mestre lá onde ele está lá, Lázaro já morreu mesmo, não vai mais dar mais certo. E Jesus chega e faz tudo o que foi feito, tira a pedra e dá uma ordem e fala, Lázaro, sai para fora. Quantas vezes Deus vai falar para você, sai, vem para cá, sai desse comodismo, sai das quatro paredes que você se encontra, que você se fecha. Muitas vezes Deus fala assim, sai até do teu quarto, né? Sai, vem adorar. Então Jesus ele dá uma palavra, sai do comodismo, sai da circunstância, da situação, sai do problema, adore. A adoração ela tem muito poder, é igual a irmã Dilene disse. A gente aprende muito com adoração. Né? Ontem, eu vendo o Benício mesmo gripado, mesmo do jeito que ele estava, o Benício gravando vídeo e louvando ao Senhor. Eu falei assim, gente, que menino abençoado de Deus, né? Porque ele sabe que ele nasceu para quê? E mesmo ele estando ruim daquela gripe, ele estava adorando ao Senhor. Então que nós possamos adorar o Senhor de verdade, que nós possamos a cada dia entender que nem tudo que mostra para a gente é aquilo. Tem coisas que Deus mostra e a gente fala, será que é? Vai. Que Deus possa te abençoar essa semana, que Deus possa te abençoar cada dia da sua vida. Que Deus possa te dar direção, dar sabedoria para você conduzir aqueles que vêm até você, pai e mãe, conduzir os filhos, né, obreiros, pastores, missionários, e conduzir aqueles que é trazido até Ele. Amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Tua voz, Senhor, fez tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas. Alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipador da confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes,
pelos atua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A lua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, aleluia. Glória, glória, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com graças do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia, Jesus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar em adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Oh, aleluia. Quero dar o melhor de mim. Oh, aleluia. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar em adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Oh, aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade e as palmas que é para o Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso, né, de adoração, da palavra. Agradecer a Deus pela vida da Edilane, que trouxe a palavra. Agradecer a Deus pela vida do louvor, que tem sido uma bênção para esta casa. Que o Senhor esteja nos abençoando a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Tenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, um momento de adoração, um momento ao qual nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos da graça e do Espírito Santo do Senhor. Senhor, que essa noite seja uma noite marcada em cada coração aqui nessa noite. Que essa palavra possa fazer guarida, possa fazer morada, possa trazer mudança, Pai. Mudança para nós, para cada um de nós, para o nosso interior,
para que nós possamos ser novas pessoas, Pai, criaturas em Deus, criadas por Ele e abençoadas por Ele. Eu quero nessa noite dizer em nome de Jesus, abençoa a semana de cada um, que tenha muita paz, muita saúde, alegria e prosperidade. Livra-nos, Deus. Livra-nos, Senhor, de todas as armadilhas, de tudo aquilo, papai, que o inimigo tenta projetar, tenta colocar nos nossos caminhos. Nos livra, Senhor. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Senhor, nessa noite eu quero te louvar e te agradecer por mais esse momento tão maravilhoso, tão especial, ao qual o Senhor nos proporcionou para estarmos aqui na tua casa, te adorando, exaltando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Pai, aquele que chegou aqui com dor, tira, Pai, em nome de Jesus. Aquele que chegou aqui com febre, tira a febre, papai. Cura, Senhor. Toca da cabeça a planta dos pés, traga cura para o teu povo, traga milagre para o teu povo, como foi a palavra dessa noite, Pai. Palavra de milagre, palavra de bênçãos, palavra de vitória, Senhor. Pai, nós somos um povo escolhido de exclusividade do Senhor, um povo separado para adoração, para exaltação do teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda palavra, todo louvor que foi entoado neste lugar, seja para a glória e a honra do teu nome, Senhor. Que aqui o Senhor venha crescer e que nós possamos diminuir. Que a tua presença seja real neste lugar, seja real nas nossas vidas, seja real com a tua igreja, com o teu povo, Senhor. Nessa noite eu, como ministro do Evangelho, como pastor dessa casa, como sacerdote, eu declaro saúde, eu declaro bênção, eu declaro prosperidade, Senhor. Aonde havia enfermidade vai haver cura, aonde havia doença, Pai, vai haver milagres, aonde havia tristeza vai haver alegria, papai. Aonde havia angústia, havia opressão, vai ter solução, vai ter salvação, vai ter restauração, aleluia. É com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o grande amor do nosso Deus poderoso e com a graça do Espírito Santo, que ela seja com todos nós, com a nossa família, todos os dias da nossa vida. E o povo de Deus diz amém. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus.